Bom, pessoal, vamos lá para mais um bate-papo super bacana. Aqui com a gente está a Mayara Gazzoni, Salesforce, e Carolina Buzz da Meta. Caroline, desculpa. Chama de Carol que já facilita. Carol já vai facilitar muito. Né? O déficit de atenção já está gritando aqui, né? Não, brincadeira, é. Caroline, da Meta. Por favor, se apresente, explica um pouco quem é a Meta, ou como que a empresa ela funciona, atua. Perfeito. Muito prazer, obrigada pela oportunidade. Atuo na Meta. A Meta é uma empresa com mais de 30 anos, focada em serviços digitais, presença global, atua aí desde a estratégia até a entrega e suporte de tecnologias. Muito bacana. O que eu mais gostei, quando a gente prepara tipo, as nossas conversas, a gente geralmente coloca os temas, né? E aí, o que eu mais gostei desse tema é que a gente sempre fala geralmente sobre os resultados, aquilo que conseguiu, e aqui a gente está falando um pouco do processo, né, que foi essa tipo, implementação. E vocês, né, uma das coisas que a gente sempre vê é, legal, fechei uma ferramenta nova como tipo, a Salesforce e eu tenho que virar a chave o mais rápido possível. Eu tenho que comprei hoje, eu tenho que estar usando 100% amanhã. E a gente sabe que isso não é uma realidade, né? E com vocês foram, né, passinho a passinho fazendo essa implementação. Aí eu queria entender com vocês, como é que foi esse passo a passo? Em que momento vocês viraram e falaram assim, não, isso não vai ser uma virada de chave de uma hora para outra. Para a gente ter o melhor aproveitamento, a gente vai ter que fazer isso por fases. Como foi esse processo? Perfeito. Quando a gente fala em transformação digital, não acredito que exista uma virada de chave, porque ela é acompanhada de uma mudança, inclusive, cultural. Ela é uma construção, é uma jornada que está em andamento, inclusive, né, Mai? Então, a gente iniciou na Salesforce com a nuvem de cloud, substituindo um cenário de CRMs pulverizados que a gente tinha. A gente tinha times atuando em silos, com visão fragmentada de cliente. Então, a gente iniciou pela nuvem de sales, juntando, já integrando essas áreas, criando uma jornada única, padronizada e possibilitando aos times uma visão única de cliente. Depois disso, a gente identificou que a gente ainda tinha alguns silos para trabalhar e implantamos a nuvem de marketing também. Então, a Mai acompanha esse dia a dia com a gente. E, mais recentemente, com o advento da IA, a gente vem trabalhando com o Pulse também. Isso daí, toda a jornada de integração, muito atrelado a automações também, né? O nosso dia a dia é muito dinâmico. Então, é muito importante que a gente esteja atento. Então, realmente uma construção gradual e que acompanha a virada cultural da empresa também. Ah, que bacana. Mayra, eu fico imaginando também, né, como que foi lidar com isso, né? Porque eu também imagino que a gente quer implementar logo, a gente quer ver a ferramenta, né? E aí eu fico imaginando assim, vocês tiveram um plano antes de fazer a implementação. Legal, fechei e agora vamos, na verdade, começar a desenhar um plano e vamos ter todo um timeline de como que vai ser essas fases. Porque eu também imagino, né, que a própria empresa ela tem que ter uma curva de aprendizado, né? De implementação, principalmente como você falou, quando você atua em silos, cada um está lá usando a sua própria ferramenta, o seu dia a dia está ali. Aí eu fico imaginando, né, como é que você gerencia, né, como é que foi gerenciar, né, para vocês duas, né, você do lado da Salesforce, você do lado da Meta, gerenciar todas essas pessoas e também gerenciar as expectativas que cada uma tinha, né, com essa nova implementação. Perfeito. Você quer comentar mais? Posso comentar. Eu acho que essa parte é onde a gente aqui como Salesforce consegue apoiar, né, bastante o time. Então, são conversas aí semanais, existe um plano, uma estratégia. Essa estratégia ela não é fixa, ela vai se adaptando. Então, a gente pensou em ir por um caminho, de repente muda e vai por outro. E vai muito em linha do que a Carol falou. É uma jornada, né? Essa jornada ela não é linear. Ela tem essas alterações ao longo do caminho, mas a gente tem trabalhado com bastante sinergia e tem alcançado resultados bem legais. Ai, que maravilha. A ferramenta não utilizada acaba se tornando custo, né? Então, Sim. Existe essa expectativa, quando a gente fala com a autogestão, ela acompanha a dor que justificou a gente procurar essas soluções. As soluções elas são muito guiadas pelas necessidades de negócio mesmo, acompanham o dia a dia. A gente garante a entrega de valor quando a gente conhece e está próximo do nosso cliente, seja interno ou externo, em contrapartida entregando a solução das dores deles também, o que gera até engajamento para utilização e ampliação, né? Então, é uma jornada realmente, é uma construção. E o Salesforce ajuda muito, apoiando até com boas práticas, aprendizados. A gente também acaba aprendendo muito com os nossos clientes. A gente atua, né, como uma consultoria de tecnologia. Com certeza. Então, a gente leva para os nossos clientes que a gente aprende com eles e consegue agregar também no nosso negócio. Maravilha. Carol, e nesse processo todo, o
que você poderia compartilhar com a gente um pouco, falando assim, quais foram os obstáculos ali que vocês encontraram nesse né, tipo, percurso, né? Porque nem tudo é um mar de rosas, né? Eu tipo, imagino que tem muita coisa que você descobre ali quando você está tipo, implementando que nem era backlog ainda, né? E você fala, nossa, eu tenho que resolver isso aqui. E Como é se que torna foi prioridade, isso? né? Sim, quando a gente fala em quebra de silos, a gente está falando em realmente integrar áreas, e integrar uma visão de colocar o cliente no centro, né? Então esse talvez tenha sido o maior desafio, que é lidar realmente com essas expectativas, até certa resistência à mudança. A gente foi de novo muito guiado pela necessidade, muito próximo dos nossos clientes. A gente contou muito com a ajuda das lideranças também, comprando esse desafio da implantação de uma nova solução, né? Um obstáculo grande também é que as pessoas não entendem que um dado torturado diz qualquer coisa. Eu sempre falo isso. Então, a gente se preocupou bastante, investiu em ações bem estruturantes de governança e padronização de dados, para, de fato, dar um suporte à tomada de decisão com dados confiáveis. Né? Em contrapartida, de novo, né, engajou o usuário final para que ele utilize a ferramenta, para que ele nos busque conforme a evolução no dia a dia também que seja necessário. Porque é muito importante as ferramentas estarem aderentes à realidade do dia a dia, úteis, né, relevantes. Então, isso também foi um obstáculo e vem sendo um obstáculo, ainda mais com o dinamismo do dia a dia. Perfeito. E dados é uma coisa assim, né, que é a base, né? Eu vejo muitas pessoas hoje, né, a gente fala muito sobre inteligência artificial, todo mundo quer implementar, né, tipo, inteligência artificial, mas assim, se a inteligência artificial ela não tiver um banco de dados estruturado para poder abastecer ela não vai ajudar em nada, né? E eu lembro que, assim, numa das horas que a gente estava conversando, a gente estava fazendo um briefing, né, sobre esse nosso bate-papo, teve uma frase que vocês falaram que foi muito bacana, que foi basicamente: a solução é um meio de alcançar os objetivos e não o objetivo em si. Né? E eu achei isso muito bacana. Isso é uma filosofia que tipo, vocês têm lá dentro, que vocês empregam e todo mundo compram essa visão? Perfeito. Isso vem do nosso propósito. O nosso propósito é crescimento humano com tecnologia. Então, é, de certa forma, fácil, porque todos na empresa têm essa compreensão de que a tecnologia ela potencializa pessoas, ela aproxima processos, ela, né, centraliza dados, mas ela entrega tempo de qualidade para o humano focar no que é essencialmente humano. No nosso caso, é tempo de qualidade para relacionamento com o cliente, para estar próximo do cliente. Então, não é uma filosofia, o nosso propósito ele é muito real no dia a dia de atendimento, de fato. Bacana. E nesse processo, né, como é que a Salesforce ela participou disso? Né? Ela estava ali sempre guiando também? Como é que foi? Acho que é um aprendizado mútuo, né? Até aqui como Salesforce a gente atende clientes de vários segmentos, então a gente acaba tendo que fazer uma imersão, de certa forma, no negócio ali com a Carol, né? Então entender o que é importante para ela, até onde a gente pode atender, o que a gente pode fazer e também o que a gente não pode fazer, porque tem coisas que a gente não vai resolver, né? Que são ali internas do dia a dia deles. Então, acho que é essa imersão e ver como que a gente consegue apoiar e dar as mãos e trabalhar junto. E dar com a mudança de prioridades, né? Então, a gente fala numa semana um cenário, então, tem uma novidade. Mudou. Vai construindo esse caminho, será que dá para adaptar? Eu fico imaginando, e como que era essa gestão, né? Porque imagino, tem momentos que é aquilo que a gente estava falando, né? Entra no backlog coisas que a gente nem estava tipo, imaginando. Né? Como é que era essa gestão, tanto da parte da Salesforce, porque eu tipo, imagino que a Salesforce acaba tendo que mudar escopo, né? A própria meta tem que mudar também expectativa. Né? Como é que isso funcionava entre Salesforce e entre meta? Funciona, né? Funciona. Funcionava não, funciona. Mas pensando aqui um pouquinho de uma organização, eu acho, de novo, muito alinhamento, então priorização, né? Até, acho que semana passada a gente estava conversando, né, Carol? Ela falou, olha, Mai, eu te comentei que a gente ia fazer... Mas, cara, esse projeto parou e agora a gente vai para esse porque as prioridades dos nossos clientes mudaram. Então, a gente tem que estar em total sinergia o tempo todo, bastante alinhamento e aprendendo conforme o mercado, né? Então, o que a gente viu há 1 ano atrás, muitas vezes ele já não funciona, mas hoje essa questão de dados, a gente sempre falou muito de dados, mas hoje mais do que nunca, né, com inteligência artificial ali no centro, de certa forma, dados é a coisa mais importante.
e compartilhar também muito do que a gente, como Salesforce, tem escutado de outros clientes é essencial. Falar, Carol, a gente pensou nessa estratégia, mas olha, tenho visto que isso aqui está funcionando. Vamos tentar? E tentar, errar e tentar de novo também. Tentar de novo. Uhum. Que maravilha. A gente trabalha muito em jornada realmente, né? A Meta, eu sou, né, gestora da jornada de cliente da Meta, então é justamente para avisar essa gestão fluida das prioridades, esse dinamismo. E a gente atua assim tanto interno quanto em cliente. E quando tu coloca a necessidade do cliente no centro, fica mais fácil tu te adaptar, tu recepcionar novidades, sejam elas diárias ou não, né? E desenhar o caminho juntos, né? E a parte do aprendizado é muito importante. Porque a gente pode aprender com o erro do outro, pode aprender sem errar também, né? E levar, e isso acelera. Isso realmente faz toda a diferença quando a gente fala em sucesso da implantação das nossas soluções. Está presente no dia a dia. Hoje a gente não tem nenhuma cadência de gestão da Meta que não tenha um painel do Salesforce, que não tenha uma análise. Então, realmente, está próximo à liderança, a engajar e trazer a solução com uma contrapartida para essa tomada de decisão, suporte, análise e tudo mais. Eu acho que é muito da gente encarar isso como um organismo vivo, sim, né? Onde ele vai se atualizando. Às vezes a gente começa de uma forma e no meio do caminho a gente vê que existem outras que são muito melhores. Existe muita incerteza nesse cenário. A gente nem sempre tem, tu comentou, né? Tem o roadmap. A gente sabe onde a gente quer chegar. Como é que a gente vai chegar lá? É um aprendizado, recalculando quando necessário. Então, E acho que isso até vai em linha do que você falou antes, né, Carol? De ter a tecnologia como meio e não como fim. Porque se você desenha um roadmap, você se prende nele, tecnologia muda o tempo todo. E você acaba se perdendo em features, em coisas novas que surgem e esquece o objetivo final, que é ter o seu pode cliente chegar nem onde mais é necessário, né? Sim. E assim, aí eu fico pensando, né? Carol, você tinha me dado esse cenário, né? De que a gente tinha muitas ferramentas, né? Cada equipe trabalhando da sua forma. Como é que foi o gerenciamento, né, justamente dessas áreas e vocês inserirem isso dentro da cultura sem as pessoas acharem que aquilo, na verdade, é uma imposição de TI? Ou assim, não, tem que ser essa ferramenta, acabou. Como é que vocês conseguiram priorizar e ver a necessidade de cada uma dessas áreas, pensar nisso tudo e trazer tipo, uma ferramenta para você quebrar todas essas outras, né, essas múltiplas ferramentas, mas de uma forma que você conseguisse justamente criar uma harmonia com todo mundo e todo mundo se sentisse que está sendo atendido. Sim. Um cenário fragmentado, uma visão parcial, as áreas elas já entendem que isso é uma dor, né? Então, de novo, como eu comentei que a gente tem essa visão de crescimento humano com tecnologia, a gente não encontrou grandes resistências, a gente encontrou, na verdade, grandes melhorias facilmente percebidas quando a gente trabalhou com essa integração. E a gente esteve muito próximo das áreas para que realmente a solução se moldasse à realidade do dia a dia e atendesse às necessidades deles. Então, isso reduz o atrito, né? Porque eu já estou de cara entregando uma contrapartida. Então, processos que demoravam entre as áreas que não entendiam qual era a sua parte no processo, de onde vinha, para onde vinha, a gente sentou, engajou, explicou. E a solução veio só para integrar, de fato, integrar processos, entregar áreas, centralizar essa visão, colocar, de fato, uma visão completa do cliente, uma visão integrada. Então, não encontramos grandes resistências, até porque o valor agregado ele foi facilmente percebido pelas áreas. Que maravilha. E agora me diz assim, no dia a dia, a gente está falando muito sobre implementação, a gente está falando sobre como tudo isso aconteceu, mas assim, o que mudou? Né? As pessoas elas viram o ganho, o que mudou no dia a dia, no trato, como que está hoje? As áreas elas se enxergam hoje como uma jornada. Ok, então, importantíssimo. Quebra de silo, não é mais aquela área que passa para aquela área, que passa para aquela área. Não, é uma jornada, o cliente está ali sendo acompanhado, as áreas entendem o seu papel dentro dessa jornada. Então, foi uma construção gradual, vem sendo uma construção, porque a gente ainda está em processo de tombamento das soluções. A gente tem trabalhado muito em automação também, pensando nisso, de que não vire uma ferramenta burocrática ou até que ingesse ou tome muito tempo. Então, a gente investe bastante em automação para que a gente libere tempo de qualidade de novo, para focar no que é essencialmente humano. A gente ganhou muita agilidade na análise
nas análises, por essa visão integrada de cliente. A gente usa muito as ferramentas no dia a dia de gestão, então é realmente sério quando eu falo que toda cadência tem um painel do Salesforce. Se não tem, o meu time vai lá e trabalha para que tenha. O que a gente precisa, o que mais a gente consegue colocar dentro da solução, e isso vai guiando a nossa jornada. Por isso que ela é gradual, uma construção de fato, e cada vez mais a gente vem aproximando essas áreas. Aprendendo, tanto na Meta, com a Salesforce a gente troca muita figurinha com os executivos que nos atendem e com os nossos clientes também. Eu fiquei curioso agora, né? Com todas essas pessoas sendo expostas, né, ao produto de uma forma nova, como é que ficou o treinamento delas? Vocês usaram muito, né? Você, Mayara, usou muito Trailhead com eles? Como é que foi isso? A Meta ela é uma consultoria que atende também clientes, então isso facilita muito para a gente. O time já tem bastante conhecimento, né? Mas a gente faz esses treinamentos para clientes que utilizam solução Salesforce. Então, a Maia atua muito mais como uma destravadora de obstáculos talvez novos que a gente encontra, ou que a gente ainda não encontrou na jornada com os nossos clientes. Mas a gente tem essa facilidade que os nossos times são altamente qualificados, de fato. Ah, que maravilha. Carol, se você pudesse falar para outras empresas, né? Principalmente para o público hoje que está, né, tipo, assistindo a gente, e eles pensam assim, eu estou fechando uma nova ferramenta, eu quero fechar Salesforce. O que você poderia falar para eles de conselho em termos de implementação, né? Ou como gerir, às vezes, a vontade de querer ter, né? Tipo, acelerar as consequências que isso pode trazer. Quais são as dicas que você pode trazer para essas pessoas que estão, muitas vezes, às vezes, começando uma transformação digital? Sim. De fato, é desafiador, porque tu lida com a expectativa da alta gestão, que é quem assina o cheque, quem olha a rubrica. A gente lida com quem está no dia a dia e aquilo muda muitas vezes a forma como a pessoa trabalha, né? Vira mais um processo, mais uma etapa. Mas, de novo, quando a gente está próximo da necessidade do nosso cliente, se torna justificável tudo que a solução vai entregar, né? Esse roadmap de implantação. Então, a dica é, lide bem com a expectativa da gestão, trabalhe numa visão até de valor agregado, essa visão de ROI, a gente trabalha com alguns ponteiros que a gente pretende mexer, entrega isso, e trabalha assim também com os nossos clientes. E com o usuário final, dediquem tempo para estar próximo dos usuários finais. A gente tem diversas áreas, são centenas de usuários, e é muito importante que a gente trabalhe essa jornada e entenda que cada um tem um papel diferente dentro dela. Então, isso parte de também necessidades diferentes. Então, dedicar um tempo para que tenham pessoas, né, trabalhando junto à ponta, identificando o que é aderente, o que não é, o que pode evoluir. É uma constante evolução, é praticamente diário, as oportunidades que a gente enxerga. E daí ter essa matriz de impacto, entender como priorizar também é bem importante. E vai muito disso, o que entrega, o que né, custa, como é que a gente trabalha isso. Então, é um desafio, mas é factível. Não, ótimo conselho. E, Mayara, do seu lado, que conselho você daria para essas empresas que querem virar do outro lado o mais rápido possível? Virar. Como gerenciar essa emoção? Primeira coisa é exatamente... muito do que a Carol falou aqui é pensar na tecnologia como meio, não como fim, porque raramente o que a gente pensa no começo vai se manter até o final. As coisas mudam, os projetos... Assim, dá para construir projetos incríveis, mas alinhamento de expectativa é super importante e a base do projeto, eu diria, é o mais importante de tudo. Então, eu não quero implementar uma inteligência artificial por implementar. Como que estão os meus dados? O que é importante para mim? O que eu tenho que entender nesse caminho? Como que eu preciso me estruturar? O que o meu time precisa entender? Então, essa jornada ela é essencial. É um processo de autoconhecimento, né? Com certeza. Onde você tem que entender muito bem aquilo que você realmente precisa, aquilo que você... Né, para você conseguir avançar para o caminho certo, né? Até apresentar os caminhos, né? Porque as soluções, elas permitem várias formas de chegar. Como eu comentei, a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente tem que estruturar o melhor caminho, o mais otimizado, né? O que é mais viavelmente financeiramente falando. Então, entender esse contexto e nunca se perder de qual é o propósito que a gente quer entregar é o que tem mais valia. Porque daí tu entende, vai indo, vai tropeçando, vai reajustando, vai recalculando. Então, tá bem atento à necessidade de negócio e lidar com gestão da mudança, acho que é o principal ponto. Não tem começo, meio e fim, né? Não, só tem começo. Só tem começo. E é sempre uma atualização constante. Exato. Maravilha. Carol, Mayara, muito obrigado, tá? Pelo tempo, por ter vocês aqui. Acho que isso é uma super
é um assunto super bacana, justamente para as pessoas elas, né, tipo, entenderem, e as empresas elas tipo, entenderem que o processo ele não é rápido, ele tem que ter o tempo As dele, coisas levam seu tempo. justamente para você ter algo muito bem configurado. Né? Pessoal, a gente vai para a próxima conversa. Agradeço muito a presença Obrigada. de vocês Obrigada. aqui e até mais. Até. Igualmente. Tchau, tchau.